Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrios. E os ETFs de Ether foram finalmente aprovados. Diferente do que todo o mercado esperava, todos os especialistas precificavam, de última hora houve uma reviravolta e a SEC aprovou esses ETFs que devem começar a serem negociados nas próximas semanas ou meses. Então no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre essa aprovação, perspectivas de impacto no preço do Ether e quais altcoins do ecossistema da Ethereum devem se beneficiar com essa aprovação. Então, já deixa o dedinho no like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Antes de começar o conteúdo, eu queria mostrar essa tela para vocês que mostra a performance do que a gente chama das altcoins, as principais altcoins que são relacionadas a Ethereum, dentro do ecossistema da Ethereum. E quando a gente consegue ver na última coluna, que é a performance no ano de 2024, ou até mesmo na penúltima coluna, que é a performance nos últimos 12 meses, a gente consegue ver que praticamente nenhuma, todas estão com uma performance muito ruim, nenhuma bate o Ether, nenhuma bate o Bitcoin, salvo algumas exceções, como por exemplo é o caso da Pendle. Então, a grande pergunta, a grande perspectiva, expectativa que aparece junto com a aprovação desse ETF vai mudar alguma coisa? O cenário vai mudar para essas altcoins do ecossistema da Ethereum? Elas vão começar a explodir a partir de agora? Então vamos tentar entender o que pode fazer com que as altcoins do ecossistema da Ethereum reajam depois da aprovação desse ETF. Antes de tudo, vai ser importante a gente contextualizar o que aconteceu. Isso vai ser muito importante. Existe um pessimismo muito grande em relação a essa aprovação. Era praticamente dado, confirmado, que não teríamos uma aprovação. Estou mostrando na tela para vocês um tweet, uma postagem do Eric Balchunas, que é um especialista que cobre o mercado de ETFs. Ele é lá da Bloomberg, que é uma empresa, casa de jornalismo do mercado americano que cobre o mercado tradicional, e ele dizia que ele estava bem pessimista em relação à aprovação dos ETFs e que teria uma probabilidade de aprovação de apenas 25%. Isso algumas semanas atrás. Por que isso? Por dois motivos. Na verdade, um é consequência do outro. Primeiro, porque a SEC ela não estava entrando em contato com as empresas que queriam emitir esses ETFs. Então, ela não estava falando, olha, para vocês terem os ETFs aprovados, vocês precisam fazer isso, isso, isso. Processo diferente do que aconteceu contra o Bitcoin. E o plano de fundo para isso, na verdade, era uma questão política e regulatória. A SEC ela tinha acabado de abrir, isso aconteceu alguns meses atrás, uma investigação contra a Ethereum Foundation, que é a empresa por trás da Ethereum, e a gente sabe que os órgãos reguladores americanos, eles não são pró-cripto, eles não gostam de cripto, principalmente essa gestão, a gestão do Gary Gensler, que é o presidente da SEC atual. E a gente sabe que eles não são muito pró-cripto e eles queriam achar algum motivo, um motivo regulatório para barrar a aprovação desses ETFs. O principal motivo que estava na mesa era de que a Ethereum era um valor mobiliário, diferente do Bitcoin, que era um commodity. Então a Ethereum deveria ser regulada e por ela não ser regulada, não poderia ter aprovação de um ETF. Só que aí de última hora rolou uma reviravolta. Aconteceu isso aí que eu estou mostrando na tela para vocês. Esse gráfico mostra a probabilidade de aprovação dos ETFs. O mercado estava precificando, apostando em uma probabilidade de menos de 20%, 10% em alguns momentos, e isso explodiu para mais de 70% de uma hora para outra. Por que isso aconteceu? E antes de explicar, eu queria te lembrar que a gente mandou uma análise completa sobre essa questão dos ETFs há alguns dias lá no Minuto Cripto, que a gente manda todos os dias uma análise gratuita, seja via e-mail, seja via WhatsApp. A gente faz uma cobertura de notícias do mercado cripto, manda análises para quem estiver inscrito. É gratuito, então se você quer ficar informado sobre tudo que está acontecendo no mercado cripto diariamente, é só clicar no primeiro link da descrição e se inscrever. Mas voltando à explicação, a gente teve uma reviravolta completa e aqueles mesmos especialistas que apostavam em menos de 25% de probabilidade de uma aprovação aumentaram a probabilidade para mais de 75%. Porque, segundo eles, a SEC tinha escondido o jogo e, de última hora, manifestou-se que iria aprovar esses ETFs poucos dias antes do prazo limite da aprovação. O que é muito interessante comentar que essa aprovação ela está muito relacionada a uma guerra política que tem cripto no seu centro. O Trump vai concorrer às eleições no final desse ano, em novembro, contra o Biden, e ele se mostrou um candidato pró-cripto. Isso acabou colocando toda a gestão atual, tanto da SEC quanto dos democratas que estão no poder, com as costas contra a parede, no sentido de que eles precisavam se demonstrar a favor de cripto também, eles precisavam mudar a postura, porque cripto virou uma pauta eleitoral, virou uma arma eleitoral. A população é pró-cripto, então se eles querem ganhar a eleição, eles não podem ser contra cripto. Sendo pauta político ou não, ETFs aprovados. Vamos entender agora quem mais deve se beneficiar, quais criptomoedas mais devem se beneficiar com isso. E para a gente entender isso, eu construí uma ordem cronológica, o passo a passo do que deve acontecer depois da aprovação desse ETF. Antes de tudo, é muito importante a gente entender que um ETF ele é um veículo de investimento, ou seja, uma forma pela qual os investidores varejo dos Estados Unidos, investidores comuns ou institucionais,
Grandes empresas, grandes fundos de investimentos, grandes governos conseguem investir em um ativo. Ele está lá negociado em bolsa, é uma forma segura e regulada de você investir. Então, o primeiro passo que deve acontecer depois que esses ETFs serem negociados é os institucionais, essas grandes empresas que têm uma demanda reprimida, queriam investir em Ether há bastante tempo, começarem a investir nesse produto, começarem a colocar o seu dinheiro dentro do ETF de Ether. E aqui um ponto muito importante é que nesse curto prazo, no começo, o Bitcoin ele tende a continuar se beneficiando em relação ao Ether. Por quê? Porque o Bitcoin ele já é mais amplamente conhecido, as pessoas já entendem, os institucionais já entendem melhor a tese Bitcoin, já rolou um processo educacional. A BlackRock já foi atrás dos grandes institucionais para explicar como o Bitcoin funciona e convencê-los a investir em Bitcoin. Esse processo ainda não aconteceu com a Ethereum. O que nos leva ao segundo passo, que aí sim são duas coisas que me deixam mais otimistas, que a gente pode ver um fluxo de entrada de capital, um fluxo bem grande para o Ether. O primeiro deles é começar justamente esse processo educacional, a BlackRock, a Fidelity, essas grandes empresas irem atrás do institucional e explicar como funciona a Ethereum, a tese de investimento em torno do Ether, algo que ainda não aconteceu, ainda estava muito focado no Bitcoin. E o segundo passo é o mercado ficar mais propenso a tomar risco, tá? Algo que eu venho falando bastante tempo, o contexto macroeconômico ainda está ruim, então o institucional ele não está tão propenso a investir em ativos de risco. Mais fácil você justificar para investir em Bitcoin, que é um ativo reserva de valor, descorrelacionado, etc. Mas um ativo como a Ethereum, você precisa de um mercado mais apetitoso ao risco. No momento em que todo o contexto macro melhorar um pouco, aí sim você tem mais um motivo para esse fluxo maior entrar nos ETFs de Ether. E aí sim, por fim, a gente tem o terceiro passo, que é justamente esse contexto macroeconômico melhorar, a queda de juros nos Estados Unidos, o mercado estar mais propenso a investir em altcoins e as altcoins boas do ecossistema da Ethereum acabarem se beneficiando disso. Então, resumindo o que foi dito aqui, no curto prazo a gente tem um cenário mais incerto, mas no longo prazo a gente tem um cenário positivo, tanto para o Ether quanto para as boas altcoins do ecossistema da Ethereum. Eu não vejo as altcoins que estão performando mal, as altcoins que estão ruins dentro do ecossistema da Ethereum mudando de tendência, sofrendo uma reviravolta e começando a performar muito bem por conta dos ETFs. Não acredito que isso vá acontecer. Então, a melhor forma de se expor a esse ETF, de conseguir surfar essa notícia, essa narrativa, essa tendência de longo prazo, é, primeiro, Ether. Ninguém vai ser mais beneficiado do que o Ether nesse movimento. E, em segundo lugar, boas altcoins do ecossistema da Ethereum, mas obviamente com uma exposição muito bem equilibrada, não dá all-in dentro do ecossistema da Ethereum, porque como eu falei, não é certeza que essas altcoins vão se beneficiar e quando elas vão se beneficiar. Então a melhor forma de se expor a esse ETF, de surfar essa notícia, essa narrativa, primeiro é o Ether, ninguém vai se beneficiar mais do que o Ether e uma exposição inteligente, uma exposição equilibrada em boas altcoins do ecossistema da Ethereum. Vamos entender então quais são essas boas altcoins que devem se beneficiar. Eu separei aqui as altcoins do ecossistema da Ethereum em 4 categorias. Das que eu tenho mais otimismo, as que eu tenho menos otimismo de que conseguirão ter uma performance positiva e se beneficiar desse ETF de alguma forma. A primeira categoria são as altcoins do setor de staking ou restaking. A gente viu esse setor crescer muito ao longo dos últimos meses e quando a gente olha para os maiores setores, para os maiores aplicativos dentro do ecossistema da Ethereum, a maioria é dentro desse setor. E tiveram algumas altcoins aí com uma performance bem positiva, como é o caso da Pendle. Então a gente pode ver ao longo dos próximos meses esquentar a discussão sobre staking institucional e demanda por mais Ether em staking e essas altcoins acabarem se beneficiando. Então é um setor que eu olho com bons olhos dentro de todo o ecossistema da Ethereum. O segundo setor que eu tenho uma visão mais positiva de exposição é o setor de tokenização. Por quê? Porque isso deve se tornar uma pauta cada vez mais presente a partir do momento que a gente tiver esse ETF de Ether. A própria BlackRock já começou o seu processo de tokenização. Ela lançou um fundo tokenizado dentro da blockchain da Ethereum e a partir do momento que você tem esse processo educacional, você está investindo em ensinar, fazer a educação do institucional em torno do que é o ecossistema da Ethereum, o que é a blockchain da Ethereum, invariavelmente você passa pelo processo de tokenização. Então, o institucional, cada vez mais ao longo dos próximos meses, ele vai ter contato com tokenização e deve querer experimentar, deve querer entrar nesse mercado. Então, a gente deve ver mais notícias como essa que eu estou mostrando para vocês sobre grandes institucionais
institucionais entrando no processo de tokenização, e isso acaba sendo benéfico para as criptomoedas que têm alguma relação com esse setor. Em terceiro lugar, uma categoria que eu não estou tão otimista assim, que tem seus pontos negativos, mas que em algum momento pode vir a se beneficiar no mercado, são as boas segundas camadas. As segundas camadas apresentaram um crescimento muito bom ao longo dos últimos 12 meses, as suas métricas são cada vez melhores, rolou a IP4844, o produto está muito bom, só que a gente está vendo um problema de fragmentação de liquidez. O que é isso? Hoje a gente tem literalmente mais de 100 segundas camadas dentro do ecossistema do Ethereum e o dinheiro está dividido entre todas elas. Com o dinheiro dividido entre todas elas, nenhum token performa muito bem. Então, enquanto a gente tiver esse cenário de fragmentação de liquidez, eu não sei até quando a gente vai ter, a tendência é que os tokens de segunda camada não performem muito bem. Mas a gente pode ver, obviamente, com os ETFs sendo lançados, uma entrada de liquidez nos principais setores dentro do ecossistema do Ethereum e as segundas camadas acabarem se beneficiando disso. Então, é um setor que tem uma tese forte, está num momento ruim, mas eu não descartaria uma alocação comedida, uma alocação inteligente, não dar all-in nas segundas camadas. Enfim, uma categoria que eu continuo pessimista, eu não investiria por conta dos ETFs, eu não acho que são criptomoedas que vão virar o jogo e vão começar a performar bem do nada só porque os ETFs foram aprovados, que são as criptomoedas antigas e estagnadas dentro do ecossistema do Ethereum. Criptomoedas que a gente não vê crescimento de métricas, que a gente não vê sucesso no lançamento de novos produtos, que a gente não vê crescimento de novos usuários e a gente não tem perspectiva que elas voltem a chamar a atenção do mercado. Polygon, Uniswap, Aave, que são criptomoedas muito boas em termos de produtos, em termos de fundamentos, mas que estão falhando em atrair a atenção do mercado, crescer as suas métricas e entregar para o mercado cripto o que faz de fato um token valorizar. Então eu não consigo ver uma tese de se expor a essas criptomoedas agora unicamente por conta do ETF. Se em algum momento o mercado ficar mais propenso a risco e o institucional resolver investir em altcoins do ecossistema do Ethereum, o que já é extremamente improvável, não acho que essas altcoins em específico, que são as altcoins antigas do último ciclo, serão as mais beneficiadas disso. Obviamente, no curto prazo a gente pode ter alguma volatilidade, mas no longo prazo eu não gostaria de ter no meu portfólio. Então é isso, pessoal. A melhor forma de se expor aos ETFs de Ether é o próprio Ether, e a gente tem algumas altcoins boas dentro do seu ecossistema que podem se beneficiar, embora não é nenhuma garantia que no curto prazo, que ao longo dos próximos meses, as altcoins do ecossistema do Ethereum vão explodir unicamente por conta desse ETF. Quando o mercado estiver mais propenso a risco, o institucional já estiver entendendo o ecossistema do Ethereum, pode ser que isso aconteça e as boas altcoins de lá dentro se beneficiem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o dedo no like e até o próximo.